Olá, amiguinhos e amiguinhas! Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos a essa tentativa de aula aqui, mais uma vez, diretamente dos estúdios Túlio Augustos de produção. Vocês sabem das dificuldades desse período de quarentena, das restrições sanitárias que todos nós temos nas nossas vidas e, portanto, essa aula é bastante improvisada, né? Você já sabe, como excelente aluno meu, que quarentena não é férias, então você está estudando e para que você mantenha o seu ritmo de estudo, a gente está aqui improvisando, nós professores estamos improvisando aulas com um formato um pouco distinto, feito diretamente do nosso lar docilar para o seu lar docilar. Bom, você já me conhece, eu sou o professor Túlio Augustos, professor da sua disciplina preferida, a nossa queridíssima Sociologia, e hoje eu vim propor uma aula um pouco diferente. Bom, nós vamos falar hoje, em primeiro lugar, claro, você gentil que é, você vai me desculpar pelas más condições do áudio, das imagens, está tudo bastante improvisado aqui, né? As más condições do apresentador também, claro, você vai me desculpar por isso. E eu queria propor hoje uma aula de sociologia focada na nossa Revolução Francesa. Mas o que tem de novo nisso? Já vi um tanto de Revolução Francesa, professor? Bom, eu queria propor uma pegada um pouco diferente da Revolução Francesa. A gente até agora tem falado em aspectos mais factuais, relativos a datas, acontecimentos em si, e eu queria propor hoje um enfoque, digamos, mais sociológico, chamando a atenção para aspectos simbólicos da Revolução Francesa. Em que medida? Como a Revolução Francesa impactou em símbolos nacionais, em bandeiras, em elementos diversos de representação coletiva, na vida privada das pessoas, de como ela trouxe uma carga enorme de questões que estão presentes até hoje nos nossos dias, né? Você já sabe que a Revolução Francesa tomou parte ali na França, evidentemente, em 1789, no final do século XVIII, portanto. Mas a sua influência, e é perfeitamente legítimo a gente falar isso, a sua influência está inclusive nos dias de hoje. A grande verdade é que toda a história europeia, desde 1789 até meados do início do século XX, ali por volta da Primeira Guerra Mundial, foi uma tentativa de refutar ou de abraçar os princípios gerais da Revolução Francesa. Tamanha a influência que esses acontecimentos lá, iniciados em 1789, em Paris, tiveram por todo o globo, por toda a Europa e por todo o globo, ou por toda a planície terrestre, né? Se você inventar de ser um terraplanista. Enfim. E, bom, eu queria propor esse enfoque um pouco diferente, porque você já sabe que um dos papéis primordiais do sociólogo é desvendar questões que não são tão óbvias, né? Desvendar camadas e camadas de significados que muitas vezes não estão muito evidentes no nosso olhar básico, leigo, sem que nós tenhamos os devidos instrumentos de análise sociológica. Como assim, professor? O que você está querendo dizer com isso? Bom, você já sabe que a sociologia, metida a besta que ela se mete a estudar diversos assuntos e com isso ela está muitas vezes chamando a atenção para coisas que não são tão evidentes, para elementos simbólicos, para aspectos não evidentes, não tão transparentes, mas que têm uma atuação muito direta na nossa realidade e na nossa vida social. Né? Aspectos relativos ao mundo dos símbolos, dos emblemas, e é por isso que eu queria hoje falar desses aspectos: moda, linguagem, cultura, cores, símbolos nacionais, bandeiras nacionais, que muitas vezes trazem elementos aí simbólicos que nos ajudam a entender a história de um povo, ou de uma sociedade, de uma cultura. Na verdade, o papel do sociólogo é, muitas vezes, bem municiado do seu ferramental sociológico, dos seus instrumentos de análise sociológica, é entender como essas coisas não tão evidentes operam na nossa vida social e têm um impacto muito direto. Bom, então vamos lá, vamos pôr a nossa cabecinha oca para pensar
E segue aqui comigo. Você, mais esperto que os outros, como você já notou que aqui do meu lado tem uma bandeirinha da França. Essa bandeira da França com as suas cores, né, azul, branco e vermelho, que tem uma trajetória de simbolismos nisso aqui, né? Essa bandeira, na verdade, essas cores da Revolução Francesa, elas vão delimitar as cores de diversas bandeiras europeias e até fora da Europa, né? Tamanha influência dos símbolos da Revolução, todos eles. E as cores são um simbolismo muito forte, né? Para qualquer povo, para qualquer país, para qualquer sociedade. A origem dessas cores remonta lá, sobretudo ao azul, que é a mais antiga delas, remonta ao imperador Carlos Magno. Você já ouviu falar dele nas aulas de história. É um sujeito muito importante na Europa da Antiguidade, e ele incorporou o azul ao brasão real dele. O Carlos Magno tinha a cor azul do brasão dele, e ao longo da Idade Média o azul vai sendo incorporado pelas casas monárquicas francesas, sobretudo os Bourbon, que era aquela dinastia que vai estar no poder até a queda da monarquia lá com a Revolução Francesa. Os Bourbon incorporam o azul, que era um símbolo inicialmente do Carlos Magno, e eles incorporam também a flor de lis. Eu não sei se você já viu aquele símbolo da flor de lis, que talvez para você esteja mais conhecido como aquele símbolozinho de 3 pontas que está na sua camiseta da Aramis, né? Daquela loja que quando você vai no shopping, você vê lá. Aquilo é um símbolo da flor de lis, que desde a Idade Média vem sendo incorporado ao brasão francês. Também, nessa época, a flor de lis estava associada à Santíssima Trindade da tradição católica, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? As 3 pontas ali da flor de lis, há historiadores que falam que a ideia de flor de lis é uma contração do nome Fleur de Louis, né? Louis em alusão ao rei Luís, francês. E aí foi uma contração e se tornou flor de lis, né? E a flor de lis é aquele símbolozinho que é esse aqui, ó. Você conhece, se você não está se lembrando qual é, dá para ver bem aí. Esse símbolozinho aqui, ele vai sendo incorporado aos brasões franceses e vai dar uma pinimba danada quando, no século XII, o rei Eduardo III da Inglaterra resolve colocar essa flor de lis no emblema inglês, no emblema da casa monárquica dele. Isso porque ele reivindicava uma porção do território francês que estava em disputa, e aí isso vai gerar um pega-pra-capá tremendo, porque claro que uma ofensa à família real e a um símbolo francês, né, não vai ficar impune. Isso vai dar origem, inclusive, à chamada Guerra dos 100 Anos, que toma parte ali em 1337, alguma coisa assim, até mais ou menos 1453, se eu não me engano é isso. Você está de quarentena, pesquisa aí no Google, joga as datas, mas eu acho que é mais ou menos esse período. A chamada Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França, que vai acentuar as rivalidades entre esses dois países, né? Você sabe bem que esses vizinhos, eles estão sempre trocando farpas ao longo da história, né? Inglaterra e França. É mais ou menos como nós fazemos com os argentinos aqui. Os vizinhos estão sempre, né? Tá sempre aproveitando uma chance para puxar a orelha do outro, enfim. Tem muitas rivalidades históricas aí entre os povos. Deixa eu dar uma ajeitada na minha câmera aqui que ela parece estar caindo. Bom, e a tentativa do rei Eduardo III de incorporar essa flor de lis no seu brasão vai gerar uma ofensa tremenda à França, e a França vai à Guerra dos 100 Anos. E no final da guerra, quando a França estava para perder a guerra parecia sem solução, uma jovem senhora, uma jovem pastora, vai levantar um estandarte branco, liderando as tropas francesas, e vai liderar uma batalha que tem uma vitória que parece milagrosa. Essa jovem, inclusive, estava imbuída de ideais religiosos. Ela vai convencer as tropas leais ao rei a travar uma batalha que parecia impossível. Mas essa batalha vai ser ganha pela França, e essa cor branca como ideal de pureza, né? Como era o Santo Sudário, que envolveu o corpo de Cristo depois que Cristo foi retirado da cruz, conforme a tradição cristã.
E esse branco vai se tornar também, depois disso, um grande elemento nacional francês. Essa jovem senhora em questão de que nós estamos falando aqui é a queridíssima Joana d'Arc. Você já ouviu falar dela certamente, ela foi tida como heroína e como santa por muitos a partir dessas visões que ela tinha e da liderança que ela teve nas tropas francesas. Certo? A partir daí, então, o branco vai ser incorporado como elemento nacional francês. E as três cores aqui, vale lembrar que o vermelho e o azul já eram símbolos de Paris, já eram cores símbolos da cidade de Paris e vão ser adotados na bandeira a partir da Revolução. Essas três cores, na verdade, elas representavam também uma tentativa de unidade entre os três estados. Né? Você se lembra lá, os três grupos que dominavam a França, que compunham a França revolucionária ou pré-revolucionária, que eram a nobreza, o clero e o chamado terceiro estado, que eram a burguesia, a classe média, pequenos comerciantes, o sans-culotte e tudo mais, esse grupo emergente que a partir da Revolução Francesa vai virar e dizer, olha, nós também queremos representação política, nós também queremos vez e voz. Nosso papel não é apenas ficar pagando imposto para vocês aí da nobreza e do clero, não. A gente tem as nossas reivindicações e essa disputa do terceiro estado com o clero e a nobreza e vai acabar gerando a Revolução Francesa. A bandeira francesa, então, também, ela é a partir desse vermelho e do azul, que eram as cores nacionais, e esse branco, que originalmente provém lá da Joana d'Arc, desse estandarte que ela carrega. Mas também ela vai se tornar um elemento nacional forte a partir da bandeira desse país aqui. Você conhece bem essas linhas aqui, que os Estados Unidos da América, que a partir da sua revolução triunfante de 1776, a bandeira americana, ou sobretudo as cores vermelho e azul, vão representar também os ideais de liberdade, esses ideais que estavam incandescentes nessa França pré-revolucionária, né? A Revolução vai consagrar esses ideais. Nós já falamos em outras aulas de como os franceses e os norte-americanos tinham uma comunhão muito grande. A França vai inclusive... Opa, caiu aqui. A França vai inclusive financiar as tropas americanas contra a sua arqui-inimiga Inglaterra, né? Essas cores, é claro que originalmente são as cores da bandeira do Reino Unido, né? Da Casa Real Inglesa também, mas ela vai ser consagrada. A França também vai ser, é um movimento, um alimenta uma mão, lava a outra aqui, um alimenta o outro, né? Os ideais, as cores de Paris vão subsidiar muitos ideais iluministas presentes, nós falamos de iluminismo na aula passada, presentes na Revolução Americana, que por sua vez vai se tornar um exemplo de liberdade e vai também alicerçar os ideais da Revolução Francesa. Claro isso. E como eu falei para vocês, bem da verdade, toda a história francesa, toda a história europeia está em boa medida marcada por esses elementos nacionais. Então nós temos franceses, oriundos a partir da França, né? Então nós temos outros países também que vão ter os seus... Peraí, deixa eu pegar uma bandeira aqui da Alemanha, você conhece bem. A Alemanha também tem essas cores, que em boa medida essas cores, embora não sejam as mesmas aqui da França, é em oposição à França, né? Por quê? Como assim? Essas cores que vão surgir a partir de 1848 era uma alusão aos uniformes das tropas alemãs que combatiam as tropas napoleônicas, portanto francesas, né? Era uma alusão ao preto, que era a cor do uniforme dos soldados, e ao dourado, que inicialmente esse amarelo da bandeira alemã, é o dourado dos botões que estavam no uniforme dos soldados alemães. Depois, essa bandeira, o imperador alemão vai revogar essa bandeira, vai tentar botar outra bandeira, depois ela volta a ser instituída em 1919 com a República de Weimar,
e depois os nazistas mudam a bandeira de novo, e depois, com o fim da Segunda Guerra, em 1945, ela volta novamente a ser a bandeira da Alemanha. Então, embora com cores distintas, ela foi forjada em oposição às tropas francesas, né? Para você ver como a França está por trás de muito dos movimentos reais. Bom, vamos a um terceiro país aqui também, que tem as mesmíssimas cores da França. Nós estamos falando agora aqui da Holanda, se você não conhece essa bandeira. E a Holanda, ela também vai incorporar cores, tem outra tradição por trás aqui. Inicialmente essa faixa vermelha era laranja. E disseram que na neblina, nas navegações holandesas, isso atrapalhava, mas tinha outras questões políticas por trás. E aí botaram um vermelho. Mas essa cor passa a ser consagrada depois que Napoleão reconhece a República da Batava. E acaba que acontece lá na Holanda, né? E ajuda o exército francês, ajuda também no combate ao exército prussiano, né? Daqui. Então você vê como as cores e os elementos nacionais muitas vezes são forjados por essas questões aqui, né? Bom, a questão da questão das bandeiras, tão somente, deixamos elas aqui de lado. Uma outra bandeira aqui que eu queria comentar com você. Essa aqui que você não conhece, eu mostrei a flor de lis, é a bandeira da província de Quebec, no Canadá, que também que foi forjada muito posteriormente, já no século XX, mas que também levou esse símbolo aqui da flor de lis numa homenagem às tropas francesas que lutaram por lá também, lutaram na independência. A Quebec, vale lembrar, fala francês, né? Diferentemente do restante do Canadá, onde se fala o inglês. Então, foi também um símbolo, uma bandeira que se tornou símbolo em homenagem aos franceses e a participação que eles tiveram nesse país. Para você ver como a influência francesa pós 1789 ela foi realmente gigantesca. Bom, além das cores e dos símbolos, há outros elementos nacionais aí para os quais a gente poderia chamar a atenção. De como eles moldam as vidas dos cidadãos naquela França revolucionária, né? A França ela vai instituir, a partir da Revolução, um crescimento muito grande da vida pública por sobre a vida privada. Os elementos patrióticos nacionais, eles vão se tornar símbolos de adesão de um bom ou de caracterização entre um bom ou um mau cidadão, né? A adoção de símbolos nacionais vai se tornar uma questão de uma espécie de régua para se medir quão bom era um cidadão. Então as roupas, a linguagem, as formas de tratamento, tudo isso sofre uma tremenda influência após a Revolução. Você já estudou francês, você já viu que nas formas de você chamar o você tem o tu, tu, que é como o nosso tu, e o vous, que é V-O-U-S. O vous seria uma forma mais formal, um meio mais formal de tratamento, que você dirige a um desconhecido, ou uma pessoa mais velha, ou alguém hierarquicamente superior, um contexto de maior respeito, né? Já o tu é uma coisa bastante informal, e é nesse período pré-revolucionário que o tu vai se tornar algo corriqueiro no linguajar francês, exatamente como uma tentativa de se distanciar de todos os rituais, de todas aquelas coisas que não eram bem vistas na nova França republicana, né? Há toda uma tentativa por trás dessa adoção de novos costumes, inclusive linguísticos, de refutar aqueles aspectos do chamado antigo regime. Então todas aquelas questões ritualísticas, né, de toda aquela pompa, aquela circunstância que era típico da nobreza, isso começa a ser visto com maus olhos. Por quê? Porque é uma tentativa de você botar aquela a nobreza para fora do poder. Os elementos simbólicos e nacionais agora que regem a sociedade francesa são outros, né? E isso modula as roupas, modula a linguagem, modula os hábitos, modula as cores, os símbolos, modula tudo. Inclusive, já que falamos de roupa aqui, vale lembrar que um dos grupos fundamentais ali do chamado Terceiro Estado era o chamado sans-culotte, que era o sem culotte, que era uma espécie de calção que os nobres usavam, bem justo, e que usavam até o joelho,
né? Você lembra aquela roupa de nobre clássica? Você usava esse calção e depois uma meia, uma nágua por baixo, assim, branca, que ia lá até o pé. E isso vai mudar. Os sans-culottes vão passar a incorporar uns casacos bem estreitos, com grandes fileiras de botões, calças largas, e portanto eles não usam o culotte, eles são o sans-culotte, o sem culotte, que foi um apelido que acabou pegando, mas para você ver como esses elementos que definem a moda, eles estão na verdade trazendo uma série de significados sociais, históricos e políticos. Há uma outra recusa, todos os moderados nessa época e também os sans-culottes, eles se recusavam a usar a roseta, que é um símbolo redondo, feito de fitas em forma circular, que era usado ou na lapela ou no chapéu. Enfim, era um símbolo da Nova França, com as cores aqui da Nova França, da bandeira revolucionária, com as cores da França revolucionária, e era um ideal, uma vestimenta que caracterizava quem tinha ou não aderido, digamos assim, às novas práticas francesas. O uso do barrete vermelho também, olha só, era uma coisa que se tornou típica e vai se tornar comum de um cidadão adepto da Revolução, sobretudo dessas classes mais baixas, sobretudo desse chamado terceiro estado, dessa burguesia que vai ascender o poder e vai ditar os rumos da França pelos séculos seguintes. O barrete era uma espécie de chapéuzinho parecendo uma crista de galo, assim, e que se tornou símbolo. O barrete vermelho tem uma figura dele aqui, olha só, vê se você consegue ver aqui. Isso, barrete era esse símbolozinho. Isso aqui é uma caracterização, olha só, a luz não está pegando bem, mas do ideal de república, né? A república, a partir dessa época, ela começa a ser retratada como uma figura feminina, né? La République, sempre nas gravuras, nos desenhos, nas comunicações oficiais do governo, a república vai ser sempre mostrada como uma figura feminina e tudo mais. E há uma série de outros elementos aí também, além da moda, dos costumes, que vão ser trazidos para a Revolução. Imagine você que a Revolução Francesa teve a audácia de propor um calendário novo. Isso mesmo. Um calendário com um ano zero novo a partir do ano da Revolução Francesa. E todos os meses do ano foram mudados, todos os dias do ano receberam novos nomes. Então passou-se a ter meses que eram alusões a questões climáticas, às estações do ano. Né? Você tinha aí o Termidor, você tinha o Brumário, você tinha uma série de nomes que tinham a ver a aspectos meteorológicos e climáticos. E todos os meses eram divididos em 3 grupos de 10 dias. E foi uma tentativa de suprimir o domingo também. E todos os dias tinham nomes em alusão a plantas ou a elementos agrários. Olha só você. Isso para mostrar essa tentativa de mudar o calendário é uma tentativa de capturar, de fazer de alguma maneira perpetuar, com que fossem perpetuados, ou seja, continuados, levado rumo quase que à eternidade, as conquistas e os aspectos vitoriosos da Revolução. Né? A instituição do novo calendário revela essa vontade de remodelar o tempo, de remodelar a sociedade, de mostrar como tudo surge a partir daqui. Todos os símbolos nacionais são revistos, a igreja é posta na clandestinidade, só começam a ter validade dos casamentos realizados no civil, né? Isso é uma coisa que vai chegar aqui 100 anos depois na nossa Constituição republicana, nossa Constituição de 1891, né? Que quando você começa a ter obrigatoriedade do casamento registrado em cartório, por exemplo, para que ele tenha validade legal. Isso já começa na França em 1791. Bem antes, né, 100 anos antes, isso se torna a regra. E aí você tem esses novos elementos simbólicos, esse novo arcabouço legal, que na verdade está refletindo uma série de mudanças na vida política, social, simbólica, e é isso que nos interessa aqui. Bom, vale lembrar também um outro detalhe que me ocorreu agora, o divórcio.
veja você, o divórcio foi instituído na França em 1791, olha só que modernidade. Depois ele acabou sendo suprimido, mas o divórcio, por diversos motivos, podia ser pedido tanto pelo homem quanto pela mulher a partir de 1791. Depois isso vai mudar na França e ele só vai voltar em condições muito semelhantes já na década de 70, quase 200 anos depois, né? Em 1970. Isso vai surgir nas condições ideais semelhantes à de 1791, para você ver a modernidade dos avanços trazidos pela Revolução Francesa. Por uma série de fatores, esses avanços vão ser revistos depois, mas o fato é que ali se inaugura uma experiência histórica que vai repercutir por muito e muito tempo. Era isso, em linhas gerais, junto com essa aula, que eu espero que você tenha aprendido alguma coisinha, extraído um pouco desse faro sociológico, como a gente tem que prestar atenção em questões que não são tão óbvias e que todos os simbolismos eles são carregados de significados, de construções históricas. Junto com essa aulinha vai um material de apoio, que é um resumo disso que eu tenho falado para vocês, e claro, algumas questõezinhas para vocês se divertirem bastante. E é isso, amiguinhos. Fiquem com Deus, até a próxima, fiquem em casa, na quarentena, e para não sairmos do francês, au revoir, à tout à l'heure. Gostou do sotaque? Até a próxima.